Olá pessoal, no Amigo Office de hoje eu tenho aqui a presença do médico pneumologista Renato Calil. Ele já deu aula em várias faculdades privadas aqui do Rio de Janeiro, atende em vários hospitais da Rede DOR, tem também um centro de doenças do pulmão aqui no Rio de Janeiro e faz polissonografia, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele faz exames da função pulmonar, mas o assunto principal vai ser cigarro de combustão e cigarro eletrônico. Como é que é isso, meu caro Renato? Bom, antes de mais nada, é um prazer, obrigado pelo convite. Bem, hoje é um tema muito em evidência, mediante a todos o que vem acontecendo nos últimos anos aqui, nos últimos anos. A indústria do tabaco, ela começou ali, principalmente na década de 60, Sim. a desenvolver aquela história de fazer um lobby positivo em favor do cigarro, Então, naquela época... Cigarro de combustão. De combustão, Se achava que o cigarro era uma grande maravilha, aquela coisa toda, nos anos 60, 70, até início dos anos 80, houveram muitas propagandas em pró do tabaco, a indústria do tabaco. Então, ou seja, a partir dessa época, a gente começou a ser, ou seja, os malefícios ficaram mais evidentes, Sim. E as campanhas contra o tabaco foram ficando cada vez maiores, E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos campanhas muito... a proibição para o uso do cigarro, aquela coisa toda, O Brasil tem um dos menores índices de uso do tabaco para o jovem. E houve uma redução, dessa questão. Muito grande. A gente tinha em 89, mais ou menos aí, em torno aí de 30% da população adulta consumiu tabaco. E hoje nós temos aí na faixa de 9%, ou seja, o Brasil tem um dos menores índices do mundo. Você atribui isso a quem? Porque o brasileiro não é muito consciente, Mas as campanhas, hoje você não pode se fumar em ambiente fechado. Por exemplo, na Europa não tem isso, As pessoas fumam em qualquer lugar. Você vai para a Inglaterra, para a França, o cara fuma do teu lado, as pessoas. Então, assim, no país, a gente teve, com relação a isso, eu acho que nós tivemos um grande avanço, é interessante o caso, Aqui no Brasil, nós já atingimos um nível que a gente não conseguiu atingir fora, até porque a indústria do tabaco aqui, houve uma queda de braço, e na Europa, onde se consome mais, se fuma mais, eles não conseguimos atingir. As indústrias, elas são multinacionais, são originárias, geralmente, dos grandes centros, vêm dos Estados Unidos, vêm do velho continente, e aí a gente aqui conseguiu, de uma certa forma, evoluir bastante. As sociedades médicas e as sociedades civis, elas entraram de cabeça e nós conseguimos evoluir bastante. O problema é que agora, de uns anos para cá, nós temos visto outras que a gente chama assim de surgimento, principalmente em 2003, surgiu o bendito do cigarro eletrônico, Bendito ou maldito? Maldito, Que aí, ou seja, ele vem com uma crescente muito grande, principalmente nos jovens. Porque ele tem um design interessante, moderno, você usa em alguns ambientes fechados sem que isso seja percebido, porque não deixa aquele cheiro tão desagradável quanto o cigarro de combustão, e aí a pessoa vai metendo bronca. Ele tem, parece um pendrive em alguns casos, ele surgiu como sendo um cigarrete, aquele fininho, E aí, com o passar dos anos, ele vem evoluindo, já está na 4ª geração de cigarros eletrônicos, O vape, que é o atual deles aqui, o mais consumido aí. Então, o que acontece? Isso passou a gerar um grande problema, porque ele veio como, teoricamente, uma solução para quem fumava, para tentar parar de fumar, diminuir os riscos, porque ele estava oferecendo, apesar só a nicotina, e deixando de oferecer aquelas outras mais de 4.000 substâncias do do cigarro convencional que faziam mal. E aí, só que na realidade não foi nada disso, A gente percebe que não é nada disso. Ele não vem fazendo papel de substituir e ainda vem adquirindo novos na realidade, usuários. ele tem esses produtos, o tabaco, o cigarro convencional, ele tem mais de 4.000 substâncias, muitas cancerígenas, tudo. O cigarro eletrônico, na realidade, ele basicamente viria como sendo só a nicotina. Sim. E aí seria um método mais fácil. Só que ele é misturado às substâncias, a aromatizantes, por exemplo, do cheiro, Enquanto o cigarro no ambiente, ele é o cigarro convencional, eles têm um cheiro horrível pela combustão, o outro ele é um vapor. Eles acrescentam sabor morango, sabor menta, sabor chocolate. E para o jovem, isso deixa de ser ele passa a ser um atrativo. Ser uma coisa repugnante para ser uma coisa atraente. Atraente, ele é um aparelhinho, bonitinho, parece um pendrive, essa coisa toda, tem outros modernos aqui. Então, isso de certa forma passou a ser um risco maior para a gente aqui. A ferramenta de sedução desse jovem. Sim. Porque, então, vamos lá. Eu vou fazer a consulta pública aqui. Eu não fumo. A minha mãe tem 85 anos de idade, não conseguiu largar o cigarro até hoje. E ela fumava menos quando meu pai era vivo, porque havia, por parte do meu pai, uma certa rejeição disso. E ela então fumava bem menos, porque fumava quando meu pai não estava em casa, fumava
quando tinha oportunidade. Agora, tem meu irmão que é médico também, a gente não reprime, até porque não tem porquê ficar proibindo uma pessoa de 85 anos de idade fazer as coisas que ela gosta de fazer, mas ela fuma bem. E tem, obviamente, a bronquite crônica, tosse à noite, acumula a secreção por causa disso. Nesse caso em particular, seria interessante uma tentativa do desmame, obviamente, além do patch de nicotina, além da goma, essas coisas todas que vocês fazem. Haveria um lugar para isso ou nem assim haveria um lugar para esse tipo de objeto, de instrumento? Não usaria. Você não usaria? Não usaria. Então, assim, os melhores métodos são a goma, o disco de nicotina ou os antidepressivos que tem aí no mercado, né, que são utilizados. O problema do cigarro eletrônico é que ele não tem só a nicotina. E a nicotina que está presente ali não é a nicotina como normal do tabaco queimado. Ele é em cristais de nicotina, que tem uma concentração muito superior e cria uma dependência assim, muito mais rápida. Então tá. Então, assim, esse é um dos problemas. Tem outros problemas, mas esse é o principal. principal. Que das drogas aqui, a terceira que mais vicia é a nicotina. A quinta seria o tabagismo, o cigarro. Não, a quinta seria álcool, a quarta os benzodiazepínicos, a terceira a nicotina, a segunda a crack e cocaína, e o primeiro é a heroína. E a nicotina, então, está no meio desse ciclo. Sim. E o cigarro eletrônico, ele aumenta 3,5 vezes a chance média de a pessoa criar dependência em relação ao cigarro convencional. Entendi. Então, assim, é um risco muito maior. É uma nicotina que em 15 segundos depois de você inalar no cigarro eletrônico, ela está lá no seu cérebro, no receptor. Então, assim, ela age muito rapidamente, cria uma dependência muito rápida. E o que a gente observa, por exemplo, no cigarro, nas outras dependências, por exemplo, o álcool, outra dependência, a pessoa não fica, por exemplo, até numa droga dessas aí, ou como o crack, ou até mesmo heroína, a pessoa não usa logo em seguida. Por exemplo, o cigarro, a pessoa fuma ou usa o cigarro eletrônico convencional, 3, 4 horas depois ela quer fumar de novo. É uma dependência muito grande. As pessoas não percebem, mas assim, é uma dependência, ela não é, digo assim, ela não é aquela dependência evitável, não é, por exemplo, você tomar a bebida, você sabe que tem um controle de quanto você sabe que se você beber uma taça todos os dias, aquilo ali não vai te criar uma dependência. Mas o cigarro não. Você começou a fumar o cigarro eletrônico, aquilo ali você pode ter certeza que você vai ficar dependente. E acaba de mais fácil acesso, né? Sim. Você não vai beber uma cerveja dirigindo o carro, não tem nem como. Mas o teu cigarro eletrônico, o cigarro, você vai. Então, é mais fácil o acesso. O acesso é muito fácil e assim, no Brasil ele é proibido, né? Proibido, aí você acaba não tendo garantia de onde vem esse produto. É exatamente isso. Então, em 2003 ele surgiu, em 2009 a Anvisa proibiu no Brasil, ano passado houve uma nova consulta, a Anvisa novamente manteve a proibição, e esse ano está no Congresso Nacional, mês passado uma senadora colocou para ser votado lá, né, essa coisa toda, e está em andamento, né, uma consulta popular sobre um projeto de lei dela para legalizar o cigarro eletrônico. Né, até que as pessoas que estão assistindo aqui, peço que, por favor, por gentileza, quem tiver interesse, que vá lá, entre no site do governo federal, tem a Soraya Tronic, que é a senadora, que o projeto de lei para autorizar a liberação do uso do cigarro eletrônico, e entra lá quem vote contra, porque assim, é mais um problema que a gente vai somar. Então eu lembrar que esse podcast está sendo gravado final de novembro de 2023. Sim. Não sei até quando vai essa consulta popular, quer dizer, se alguém ainda tiver, né? Vale a pena ir lá conferir, né? E espero que, se você não tiver tido tempo de ter votado, que a votação em massa tenha sido contra e que esse projeto não tenha passado, porque de problemas de saúde o país já está cheio, né? Sim. Quais são os principais problemas que você pode ter com o cigarro eletrônico, Calil? Então, né, primeiro é o efeito direto da nicotina. A nicotina ela aumenta a pressão arterial, e nessa concentração do cigarro eletrônico aumenta muito, e ela dá uma lesão na parede do vaso, que é o que chama endotélio, que a longo prazo ela aumenta em torno de 40% o risco de doença coronariana, de infarto. Quer dizer, então tem a questão da doença vascular e a doença pulmonar também, né? Sim. Aí propriamente da doença pulmonar, né? Alguns cigarros eletrônicos, como aquele que você citou agora há pouco, que não sabe o que estava misturado ali, né, junto, né? Então a gente sabe que tem a nicotina, mas, por exemplo, nos Estados Unidos em 2019 teve um surto de internações de quase 2.000 pessoas por conta do cigarro eletrônico. Então, se eles estavam misturando o cigarro eletrônico com o THC, que é o princípio ativo um dos princípios da cannabis. Então, o que acontece? Misturava, como ele é um veículo mais assim, precisava de um veículo oleoso para dissipar. E aí misturaram um óleo de vitamina E.
Então, fizeram uso disso aí, internaram esses quase 2.000 pessoas, onde foram confirmadas em 2019 78 mortes pelo uso do cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Tá? Jovens, né? E todos jovens, faixa etária, grande maioria menos de 25 anos. Tá? Lembrando que os malefícios do cigarro, que assim, o jovem, o pulmão da gente está em formação até os 20, 21 anos. A gente está ganhando capacidade pulmonar. Sim. Porque o pulmão da gente está ainda amadurecendo, crescendo, né? Crescendo que eu digo assim, em função pulmonar, ganhando capacidade pulmonar. Então o que acontece? O que acontece depois nessa faixa etária, cada vez mais cedo estão experimentando. Então assim, nos Estados Unidos, em torno de mais ou menos 13,5% dos jovens, de 12 e 14 anos, já haviam utilizado. Dos 15 aos 18, em torno de 25% dos jovens já haviam. No Brasil, tem um estudo mostrando que de 18 a 25 anos, aproximadamente 1 em cada 5 jovens já utilizaram o cigarro eletrônico. Ou seja, se você considerar que vicia muito, em fácil acesso, não deixa o cheiro que usou, que outro deixa, então até a mãe fica com dificuldade de detectar esse menino. Porque assim, você saía antes, a sua roupa ficava com cheiro, você ia num local fechado, ficava... Esse não, porque ele é um vapor, ele não é combustão, ele é diferente, né? Então, por a questão toda, isso é uma das coisas que, aliado a isso, além da nicotina, ele tem substâncias que são ali, que elas, quando elas são para poder dissipar, transformar ele em aerosol ali, o que acontece? Ele acaba gerando um grande problema, porque essas substâncias, quando elas são aquecidas para fazer esse vapor, né, a vaporização, elas acabam mudando e transformando em substâncias que podem ser cancerígenas. Os estudos hoje ainda não são muito precoces, porque é uma coisa mais recente. Mas, assim, a gente não quer dizer que a gente não se deva liberar uma coisa que não tem ainda entendeu? Mas, assim, o produto final dessas substâncias vão ser aí derivados oh, meu Deus, pessoal, de formaldeído, substâncias, entendeu? Amônia, essas coisas. Então, assim, isso é ruim, isso é nocivo e provavelmente vai causar câncer. Tem um estudo na USP em São Paulo, que fizeram uma coleta da urina e apresenta assim, na urina desses pacientes que estavam usando o vape, que é o cigarro eletrônico, eles estavam com várias substâncias ali, que são substâncias que são cancerígenas, né? Vai começar a dar câncer de bexiga, inclusive. Isso, também. Sem contar ainda a bateria, né? Que a bateria é igual uma bateria de celular do cigarro eletrônico. Então a gente vai ter contato ali, o pessoal já achou traços de níquel na via aérea do paciente, outras coisas mais. Então são substâncias que são compostas da própria bateria. Então assim, a conta não fecha. Não adianta a gente querer achar que aquilo ali vai ser bom, que não vai ser inocente, não é. O ideal, e a questão do acesso, da mesma forma que houve uma época que se fazia os cigarros aromatizados mesmo de combustão, e que isso atraiu muitos jovens, que essa foi a porta de entrada para o vício. Esse também está sendo porta de entrada para esse tipo de vício, né? Sim. Você vê, só para te dar um exemplo, uns 2 meses atrás eu fui ele é proibido no Brasil, mas vende na tabacaria, vende na banca de jornal. Estava num restaurante, sentado, passou uma mulher vendendo. Em 1 hora que eu fiquei no restaurante, ela passou 3 vezes oferecendo uma bancadinha, um cigarro eletrônico para vender. Então, assim, no país a gente precisa ter uma certa... achar que isso aí não vai... Não dá para a gente... Vai ser mais um problema para a gente de saúde pública e pode ter certeza disso. Assim, a gente já está conseguindo atingir os objetivos com o cigarro por combustão. E agora a gente vai para a questão toda, entrando numa outra situação que a longo prazo vai dar danos, entendeu? Você, nos países onde foram... acho que foi na Inglaterra que eles tentaram oferecer isso à saúde pública em forma de substituir os cigarros de combustão. Eu não sei qual foi o país onde foi liberado. E como é que estão os resultados lá? Tem dado certo? Como é que está isso lá? Então, são mais de 80 países legalizados. Na Inglaterra é legalizado. O que foi justificado é que, ou seja, mas nós não usamos esses óleos que causaram dano nos Estados Unidos, e é isso, aquilo, outro. Então aqui a gente usa como forma de tratamento, como um tratamento para largar de fumar. E na realidade isso aí nada mais é do que a pressão da indústria em cima disso, para tentar, assim, porque eles perderam espaço com o cigarro convencional e agora estão tentando ocupar um outro espaço com um cigarro eletrônico. Então é uma forma, assim, aí como surgiu o cigarro anterior, né, na vez o cigarro normal ali, ele surgiu lá para trás com estímulo de venda, de comércio. Era para você assistir televisão, tinha propaganda na televisão, aquelas propagandas com aquelas músicas maravilhosas, cara em cima do cavalo da Marlboro, não sei o que. Eu lembro dessa entendeu? História, essas coisas. Hoje em dia... Eu financiava a Fórmula 1. Fórmula 1, as principais marcas os carros de Fórmula 1 eram patrocinados por indústria do tabaco. Então o que acontece? Hoje em dia estão tentando voltar isso com o cigarro eletrônico. Entendi. Então, assim, é uma forma de ganhar dinheiro. A indústria de tabaco,
ela tem participação, você sabe, você como médico não tem nenhuma obrigação de me responder, mas você já ouviu algum rumor de que é o mesmo grupo econômico que está por trás do cigarro? Sim, o mesmo grupo. Isso foi um problema sério, porque houve uma tentativa de formar o cigarro eletrônico na década de 60, só que teve um protótipo, não deu certo. Um chinês desenvolveu o cigarro eletrônico em 2003. E aí, a indústria farmacêutica pegou o projeto do chinês e, pum, soltou. Só que o chinês ficou sem ter o... Né, ele teve que provar anos depois para poder receber. Hoje o chinês trabalha para a indústria do tabaco, e aí ele trabalha para a indústria e ele continua fumando os dois tipos de cigarro. Ele vê a questão do peixe dele e continua fumando os dois tipos de cigarro, assim, assim, mas trabalha hoje para a indústria. Entendi. Tabaco. Então, assim, você vê como é que as coisas, né, eles absorvem, né? Você falou do cigarro tradicional de combustão, e a gente discutiu no primeiro bloco a questão do cigarro eletrônico comparado com o cigarro de combustão, e aí vem a questão do narguilé, que é milenar, né? Você vê nos árabes antigos fumando narguilé, tem também bares que promovem o uso do narguilé ali meio que coletivo, aqueles instrumentos cheios de borrachinho, até um instrumento decorativo bonito, mas também faz mal? Sim, faz mal por conta, faz até muito, assim, pior que o outro. Não sei se existe uma coisa, né, mas o consumo ele é muito complicado, né? Assim, o narguilé, né, como algumas pessoas dizem, né, ele é como você diz, milenar, né, principalmente no Oriente Médio, é muito utilizado. Então, assim, no Brasil, ele voltou assim ele nunca deixou de existir, porque sempre tinha uma pessoa ou outra que usava, um grupo menor, mas agora, assim, de uns anos para cá, ele tem, assim, principalmente em São Paulo, lá na capital, quem frequenta muito, sai lá em São Paulo, sabe, assim, os bares lá em São Paulo, muitos oferecem esses bares, assim, para os jovens. Chega lá, coloca na mesa e várias pessoas consomem ao mesmo tempo, né? E aí, qual é o problema do narguilé, né, o narguilé? Então, ele coloca, primeiro que fica aquele vapor, aquele concentrado que fica ali dentro do narguilé, cada tragada que ele dá corresponde a mais ou menos 20 cigarros que você fuma, ou seja, um maço de cigarro para cada tragada que você dá. Esse é o primeiro problema, né? O segundo problema é as outras doenças que podem estar associadas dentro do narguilé. Você pode ter tuberculose, qualquer doença de via aérea que está ali dentro, você vai estar aspirando aquilo ali, conjunto com outras pessoas. Você pode estar tendo contato com uma pessoa ali que está infectada. E aí, ou seja, isso é uma outra coisa. E a terceira são as coisas que eles estão misturando hoje no tabaco. O narguilé, além disso aqui, eu já vi casos de pessoas, relatos de misturando uísque, energético, coloca e aquilo para poder aspirar. Então, assim, umas coisas assim... Aí inala a bebida alcoólica e fica doidaço. Junto com álcool, junto ali misturado, deve queimar a via aérea, sei lá, aquilo ali, mistura junto ali com tabaco. E a pessoa fica nos bares horas e horas. Lá em São Paulo, no centro, tem vários locais. Caramba. Aqui no Rio não tem, assim, tem alguns locais específicos, mas assim, é bem mesmo. São Paulo tem muito mesmo. Caramba, quer dizer então que o narguilé, como você está falando, também é uma outra bomba química que vai causar problema também. Muito, assim, eu não sei se pior que o cigarro. O cigarro já é ruim, né? Mas é muito pior porque a pessoa usar isso aí com regularidade. Tem pessoas que vão nos bares 3, 4 vezes por semana. Você passa ali uma noite fumando ali aquilo ali, aspirando aquilo ali, um período ali, cada tragada, um maço de cigarro, você imagina você ficar numa noite ali, 4, 5 horas, um grupo de pessoas ali num bar. Mais maços. Maço de cigarro. Então, assim, é uma coisa horrível, né, isso aí. Muito ruim. Você vai ter todos os males do cigarro ampliados por conta da quantidade ser maior. Sim. Caramba, então não tem cigarro seguro isso aí. Não, nenhum. Não existe assim. Vou fazer isso. Melhor não fazer. Meu pai tinha um amigo que ele foi viciado por tempo cigarro, mas depois de um tempo ele só usava cigarro apagado. Então ficava trabalhando o tempo todo com o cigarro apagado. Aí eu acho que talvez o cigarro seguro é o cigarro apagado. Eu tive, meu pai morreu com consequência do cigarro. Caramba. Ficou dependente de oxigênio no final da vida, né? Então, assim, fumou durante muitos anos, né? Então, assim, foi assim, dentro da minha especialidade foi muito frustrante você assistir aquilo ali, né? Você já era formado? Já era formado. Foi isso que meio que te motivou a fazer pneu? Não foi não, porque ele adoeceu, já estava, sabe, já estava já fazendo pneumologia, já tem tempo grande, tem mais de 20 anos que eu estou aí na especialidade, então assim, já estava doente assim, e foi ficando no final da vida, foi muito sofrido. Ixi. Então assim, a gente percebe que as pessoas não... Porque assim, quando você está novo, tudo está uma beleza. Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo vigor físico e a doença vai... Gente, é muito triste, né? Eu conheci uma senhora até em Três Rios, uns 2 anos atrás, ela tinha aquela vasculite
tromboangiite obliterante. E por conta disso, ela já tinha perdido uma perna, e ela relatava que a dor dela era tão intensa, que ela pediu para amputar mais um pedaço, que vai. A tromboangiite obliterante tem esse comportamento. Sim. E ela continuou fumando. Né? Assim, e ela, além do defeito físico que ela adquiriu por conta disso, o relato da dor que ela fazia me deixava com dor só de imaginar, e eu não sofria a dor dela. Você vê que mesmo ela tendo esse sofrimento físico e a perda, até uma mulher ainda meio jovem ainda com esse problema, e fumando. Dá uma tristeza, dá uma pena, porque a pessoa não fuma porque quer, né? Ela está doente, ela está dependente, ela precisa de ajuda, né? E assim, aquelas pessoas que têm predisposição a alguns tipos de dependência, né? A dependência é a mesma. A pessoa, olha, tem dependência a álcool. Então, essas pessoas que tem pessoas que têm facilidade, têm predisposição a ter dependência, né? Então, assim, elas devem evitar mais ainda, porque assim, tem alguns grupos que, sim, não pode nem pensar em colocar isso na boca. Pois é, entendeu? Essa é a questão, né? Assim, porque assim, a pessoa tem que se manter afastada disso. Ela tem que se associar ou se ligar a uma questão religiosa, uma questão... Porque é muito difícil, né? A pessoa que tem... Até um conhecido meu dizia assim, os filhos dele falavam assim, pai, o que você fazia quando você era mais jovem? Pai, o que você fazia? Aí assim, olha só, não vou falar, porque o fato de eu ter feito e não ter dado nenhum problema, não quer dizer que com você não vai dar nenhum problema também. Sim. Eu posso ter tido sorte, uma predisposição genética que não me levou para o vício. Por que algumas pessoas viciam e outras não? Eu não sei, o melhor é não arriscar. Né? Então, ele falava isso com muita propriedade, que dizia para manter essa questão de não se aproximar. Então, o ideal é mais seguro é não se aproximar. E não, assim, você vê a migração de dependências, né? Às vezes a dependência em cocaína, vamos dar um exemplo, ele consegue sair, aí começa a ficar dependente de álcool, ou do cigarro, tabaco, e aí assim, e aí a migração é grande, assim, é normal, é muito comum você pegar, sair e ir para uma outra dependência. Que é o perfil dele, se depende de alguma coisa. De alguma coisa. Então, quer dizer, então fica muito escravo disso, sim, né? Sim. Quer dizer, o cigarro é dono dele, né? E aí, nesse caso, como é que está hoje em termos, tanto da medicina privada, que você faz medicina privada, mas no serviço público hoje? Existe o acolhimento para a pessoa parar de fumar? Como é que está essa questão? Existe sim. Tem centros de referência que fazem tratamento. Por exemplo, o INCA aqui no Rio tem um excelente projeto. O INCA faz muitas pesquisas, muitos desses índices que eu passei aqui para você, esses dados, são de pesquisa dos trabalhos do INCA, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, um trabalho excelente, grupo lá de tabagismo. Você tem grupos fora, você tem em São Paulo o pessoal da USP. Então, assim, mas aqui no Rio, assim, o município do Rio tem, o INCA, que é federal, também tem. Os hospitais universitários, a maioria deles tem, tá? O Hospital do Fundão tem, acho que a UERJ também tem, lá, o Pedro Ernesto também tem. Então, assim, esses centros, o mais importante aqui é as pessoas procurarem ajuda, independentemente do, assim, você pode às vezes não ter o serviço, mas um pneumologista bem formado, mesmo no SUS, ele tem capacidade de te orientar num tratamento. Mas o principal que qualquer terapia é a força de vontade, é a pessoa tentar parar. O remédio é apenas, eu falo que tem o braço direito e o braço esquerdo, o remédio é o braço esquerdo. O braço direito ali é a tua força de vontade de querer parar e ser insistente. Porque não vai ser, para quem é dependente mesmo, não é uma coisa, obviamente não vai ser fácil. Não é fácil. E muitas das vezes a abstinência, ela vem assim, bem parecida com os efeitos colaterais do medicamento. Então ele começa a tomar, por exemplo, os antidepressivos, estou com a boca seca, eu estou com não sei o que, aí ele para de falar, não, é o remédio que está fazendo isso em mim. Então assim, é difícil. Tá? E a prefeitura ela oferece uma equipe multidisciplinar. Vai o psicólogo, não sei se tem educador físico, se tem o médico, o enfermeiro, que vai dando esse suporte todo para eles. Né? Eles têm, geralmente vem um psicólogo, né? Tem um serviço que tem até psiquiatra, tem às vezes um médico pneumologista, ou até mesmo um clínico junto ali, e tem enfermeiro, tudo. Aí tem que primeiro você tem que acolher, né? Orientar, conversar, sessões de... trabalhar a cabeça da pessoa primeiro. Não adianta você chegar e sair passando medicamento, porque a chance, assim, ela acaba sendo mais ou menos de 70% de falha. E quando a pessoa falha uma vez, às vezes acaba entrando nesse ciclo vicioso e vai ficar desanimando. Quais são os principais problemas hoje que o tabagismo, seja ele o cigarro eletrônico, narguilé ou narguilé, e o cigarro de combustão tradicional, acarretam para os seres humanos, que já tem comprovação científica que é algo indiscutível?
o Calil? Olha, tem uma série de situações. No jovem, por exemplo, tem relato de alteração, porque como ele está com formação, daquilo que eu estava explicando, do pulmão, da cabeça, então assim, tem diminuição da cognição a longo prazo, assim, ele está numa fase de formação ainda, tem alteração de função pulmonar, tem alteração de desenvolvimento, a dependência, ela é uma dependência, é uma droga, o tabaco é uma droga, então assim, ele está dependente daquilo ali, ele passa a se limitar de uma série de outras coisas. Ele entenda que o cigarro eletrônico, por exemplo, vou te dar só um exemplo, um cigarro normal, ele tem 15 tragadas para você consumir em média um cigarro. Sim. Tá? Em média, um maço de cigarro tem 300 tragadas. Tá? 15 vezes 20, 300. Um cigarro eletrônico, ele corresponde a 2.000 tragadas. Então, a dependência, assim, a pessoa se torna tipo de dependência para a nicotina, essa que eu falei que é formada em cristais e tal, ela é uma dependência muito grande. Ele não consegue, ele passa tudo que ele vai fazer, ele quer fazer um negócio, ele tem que fumar o cigarro dele antes. Entendi. Para tudo que ele vai fazer na vida dele, ele tem que fumar o cigarro antes, ou fazer uma coisa, ele não consegue. Por exemplo, eu faço exame de função pulmonar lá, e muitas vezes a gente faz exames em paciente tabagista. Então a gente pede para a suspensão, porque tem uma parte que é a difusão, que ela altera com o cigarro. Sim. A gente pede para que suspensa pelo menos 4 horas antes. Tem gente que fica alucinado, não consegue, e no intervalo do exame, onde já fez a etapa que podia, ele vai lá fora fumar. Coitado, ele não consegue, gente. É uma coisa absurda. Então isso não é tão incomum quanto a gente pensa, não. Pega muita coisa. Recentemente, um professor da UFRJ fumava 3 maços e meio de cigarro por dia, do cigarro normal. Tá? E aí, assim, já tinha tentado várias vezes, uma vez a faculdade entrou em greve, ele tentou conseguir um período, mas não consegue. Então, são pessoas que têm uma predisposição à dependência e isso causa limitação na vida. Além sem contar as outras coisas, o custo disso aí, o risco do próprio equipamento do cigarro eletrônico, tem vários casos de explosão, de combustão, de pegar fogo, de sair, de vazar a bateria e fazer mal. Então, assim, tem um monte de coisa, tem vários. Então, isso a longo prazo, para a pessoa em si, ela vai, com qualquer dependência, ela limita, né? E você percebe, né? É interessante que eu faço esse exercício de olhar como médico, olhar aquele senhorzinho e dizer assim, esse fuma, esse não fuma, porque assim, ele acusa o golpe. Ele acusa o golpe, seja no formato do pulmão, aquele pulmão enfisematoso, aquela coisa, né? Ou na cor da pele, na cor dos dentes, ele acusa. Não é uma coisa que passa incólume, não passa sem deixar a sua marca. Você passa a fumar, se você fumar a tua vida inteira, que eu sempre falo para os pacientes, mas eu não tenho nada no pulmão. Pode ser que ele não desenvolva um DPOC, um câncer, nada disso no pulmão. Mas eu sempre digo que se a pessoa passa fumando a vida inteira, ele não passa a vida sem ser penalizado. Pode não atingir o pulmão, mas pode atingir uma outra parte. A bexiga, né? Bexiga, pele, vascular. Tubo digestivo, boca, língua, esôfago e assim vai, né? Não tem assim, cardiovascular, você vê assim. Então, de alguma forma, alguma coisa, você vai ter alguma limitação na sua qualidade de vida. Tá? Tipo aquela piadinha do cara chega lá na banca de cigarro, compra um cigarro e vem lá, cigarro causa disfunção, né? Dá aquela borracha fraca. Aí você, toca esse aqui que provoca aborto, porque eu nunca vou engravidar mesmo. Né? Então, assim, todo e qualquer cigarro vai causar problema, mais cedo ou mais tarde. E quanto maior o tempo de exposição, maior vai ser a conta que você vai pagar em geral. Você não vai passar isso sem. Eu queria dedicar a última parte do nosso podcast falando um pouco da questão da polissonografia, né? Que vocês fazem monitoramento de pessoas durante o sono, a tentativa dele, no caso. Quem é que tem que fazer a polissonografia? Existe uma idade a partir da qual você tem que fazer, a indicação? Quais são as indicações que fazem com que aquele médico que não é pneumologista, não é otorrino, que não trabalha com a parte de sono, deveria encaminhar para o teu serviço, ou eu, cidadão comum, se não fosse médico, quando é que eu deveria suspeitar da necessidade dessa indicação? Polissonografia é o exame de estudo do sono. Ele avalia, são vários canais que são colocados no corpo, né, onde as pessoas que têm algum distúrbio de sono... São fios. São fios, eletrodos no corpo, né, fios, catéteres que vão no rosto, na cabeça, né, monitorado. Delícia dormir assim. O corpo todo, né, e assim, ele vai estudar o teu sono. Então, quais pacientes você tem indicação para, que eu acho que é o mais importante em si, né? Os pacientes que têm algum distúrbio do sono, ou seja, tem uma sonolência excessiva, acorda durante o dia. Então, ele está no trânsito, ele cochila dirigindo, ele está sentado na espera da consulta dele do médico, ele cochila na espera, ele vai assistir um filme, ele não consegue assistir, ele dorme. Não é diferente da privação do sono. A privação do sono é aquela você que dorme, às vezes a pessoa dorme pouco, uma noite ou outra, e está com sonolência por ter privado de sono, ter diminuído
está precisando de mais horas de sono, é diferente. Mas a pessoa que tem distúrbio do sono, ela muitas vezes, na maioria dos pacientes candidatos à polissonografia, na grande maioria, são os pacientes que têm apneia do sono ou hipopneia, que são aqueles eventos respiratórios do sono. Ele está dormindo, daqui a pouco ele para de respirar. Isso, ele faz aquelas pausas respiratórias dormindo, quem está do lado às vezes assusta, né? Geralmente ele ronca, faz uma pausa de respirar, daqui a repente dá aquela puxada, dá uma volta a respirar normal, e daqui a pouco ele volta de novo, vai aumentando o ronco, dá aquela pausa e faz de novo. Então, além do cara usar o golpe de uma noite mal dormida, no dia seguinte dormindo na sala de espera, ou dormindo lendo um livro, ou dormindo em horas pouco usuais, ou aquele cara que acorda e não teve aquele sono que revigorou ele continua cansado. Fora isso, que outros problemas você pode ter por conta dessa apneia do sono, dessa parada respiratória do sono? Então, problema cardíaco, por exemplo? Sim, você pode ter uma série de eventos. Tá? Você pode ter risco maior de ter acidente vascular cerebral, infarto, arritmia cardíaca, diabetes mellitus, impotência sexual no homem, aumento da pressão arterial, aquelas pressões de pressão arterial de difícil controle, aquele hipertenso que está usando vários medicamentos e não consegue controlar. Então, esses pacientes, assim... E assim, o perfil clássico do paciente com apneia são aqueles pacientes obesos mórbidos, mas você não pega em pacientes, não é incomum você pegar paciente que tem o IMC, o índice de massa corporal, paciente magro, com distúrbio do sono, com apneia também. Então, toda pessoa que ronca deveria fazer polissonografia? Se roncar um ronco intenso, eu acho interessante fazer. 1/3 da população, isso é comprovado, tem algum distúrbio do sono. 1/3 da população. Tá? Então, a gente, partindo dali do pressuposto, se tem ronco, se tem algum sintoma desse que você falou, tá ou seja, um sono que parece que não reparado, aquela coisa mais sonolência durante o dia, aquela coisa. Se tiver mais alguma coisa desse tipo, eu acho que é interessante sempre fazer. Perguntar sempre se for casado, sempre se for o marido ou a esposa, perguntar para o do lado, porque assim, provavelmente vai estar afetando a qualidade do sono de quem está do lado. Claro. Então, é muito interessante perguntar para quem convive no mesmo ambiente, olha, eu estou roncando, eu faço aquelas pausas, porque a pessoa ela acaba atrapalhando o sono de quem está do lado. Claro. Isso, às vezes, eu já vi situações de atrapalhar o casamento da pessoa, né? E a pessoa vai lá, faz o tratamento... Fui casado 4 vezes. Será que é por isso? Estou brincando, assim, não é por isso. Não. Aí o que acontece? Então, assim, isso é uma das causas. Né? A apneia é uma das causas para os exames, né? Para fazer o exame. Assim, você tem outras... Tem, assim, aqueles pacientes que têm as doenças, que têm aquelas parassonias, aquele terror noturno, que são aqueles sonambulismos. Todas essas doenças, bruxismo, que é uma doença muito incomum, você vai rangendo os dentes, então você estraga os dentes todos. Então, tudo isso assim, são várias indicações para a polissonografia. Bruxismo, sono excessivo, sono não reparador, ronco excessivo. Alto, apneia, parada de respirar de noite, essa hipertensão de difícil controle. Paciente com, às vezes, episódio de arritmia, fazendo arritmia, vai colocar um Holter, que é um exame para monitorar, ele faz arritmia principalmente durante o sono, aquela coisa toda, às vezes faz o episódio de apneia, a saturação, a oxigenação do sangue cai, e automaticamente ele faz uma arritmia ali no momento. Hoje em dia a polissonografia é um exame que eu sei que você faz isso na sua empresa privada, na Barra da Tijuca. Sim. Como é que faz para chegar até você, Calil? Como é que é teu Instagram? O Instagram é CEDOP. Da tua empresa. CEDOP com C, né? CEDOP _ oficial. Que CEDOP _ oficial. Vai aparecer aqui embaixo na TV, no vídeo. E assim, a gente tem... CEDOP _ oficial. Pronto, só. Esse é o quê? Esse é o Instagram da coisa. Depois eu forneço para vocês aí, deixo os telefones. Tá, então vou pedir também para a gente botar o telefone aqui embaixo, e na edição ele bota para você o telefone. Então, se a pessoa entende que está tendo e se encaixaria nesses critérios para exame, pode ir lá e marcar, ou ele tem que ter o pedido do exame do médico dele, ou ele mesmo pode dizer, não, minha mulher está falando muito mal de mim, eu vou lá fazer esse exame. Não, ele tem que procurar um médico ideal. Primeiro que o médico vai fazer uma avaliação se realmente ele preenche os critérios, né? Para o exame, solicitação tem que sempre vir com um pedido médico. O pedido é sempre do médico. Vocês não fazem esse tipo de atendimento lá? Lá vocês atendem o paciente e já veio referenciado? Não, a gente até tem um colega lá que faz atendimento, faz a parte do sono, né? Que é ele é
um braço nosso ali do atendimento, né? E a gente, assim, quando tem, ele não atende no mesmo local, mas a gente encaminha para ele fazer a avaliação. Tá. Então existe a possibilidade de você chegar e marcar e já ter tudo ali. Sim. E é um exame muito caro hoje, mais ou menos, final de grandeza. Aliás, o convênio paga? Convênio paga, convênio cobre, tá? O exame, qualquer convênio, ele cobre. E em particular, ele, assim, varia muito de serviço para serviço. Mas assim, ele deve ser na faixa aí, sei lá, por volta de 800, dependendo do serviço, 700, 800 a 1.500, dependendo do tipo do exame. Fica à noite lá, né? É uma coisa que é quase uma diária de hotel. Tem pessoas que preferem fazer em casa, no domicílio. Tem serviços que fazem em casa. Só que é um exame que não é feito pelo convênio, né? Ele é feito privado porque a pessoa vai dormir uma coisa exclusiva na própria cama dele, no travesseirinho dele, tudo bonitinho, no conforto da casa dele. E vai ser feito o exame em casa. O equipamento é levado para o domicílio. Mas na grande maioria, praticamente quase todos os serviços não fazem exame. Quem faz esse exame é um técnico. É um técnico. Quem analisa depois é, obviamente, o médico. Né? Mas assim, tem outras causas também de distúrbio do sono. Por exemplo, uma causa muito comum que a gente, geralmente a polissonografia não está indicada é a insônia. Se a insônia for referida ao evento respiratório de ronco, apneia, ótimo, a polissonografia está bem indicada. Mas se for insônia propriamente dita, que a insônia é uma outra situação muito comum. A gente, no dia a dia, todo mundo, eu tenho insônia, eu durmo um pouquinho, acordo no meio da noite e não durmo mais, ou eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Então a insônia é outra coisa que aí é um método que você tem que dar uma estudada antes para saber se o paciente tem indicação de polissonografia ou não. E essa mandatório tem que ser bem visto e bem... Porque às vezes um paciente hoje em dia, uma coisa muito comum é a pessoa fica no celular até tarde, com luminosidade, com um monte de coisa, não tem uma higiene do sono. Passar o largo e depois fica assim. Aí acaba tendo dificuldade para dormir, vai dormir tarde, dorme pouco, fica sonolento durante o dia. Esse paciente precisa primeiro fazer uma boa higiene do sono, que é mudar os hábitos dele de vida, para depois ver se aquilo não melhorar. Atividade física até umas 2 horas, 3 horas antes de ir para a cama, não beber café. Geralmente a atividade física é evitar a parte da noite, não fazer atividade física noturna, não ingerir cafeína na parte da noite, evitar a luminosidade, tomar um banho, deixar a temperatura do quarto confortável e deitar e esquecer do telefone, das coisas, porque hoje é uma grande dificuldade hoje é o celular. O celular é uma dificuldade grande, porque as pessoas elas têm hábito de ficar ali presas no telefone. Aí o ideal é botar o celular em modo avião, silenciar porque senão fica entrando mensagem toda hora e aí você fica distraindo e puxa, aí ele começa a ver problema. E tentar reeducar. Se for só insônia em si, tomar um medicamento para tentar reeducar o sono e depois ver se acerta aquilo ali, né? De novo, né, o Calil, aquela questão, a gente sempre fala muito da medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas e ilícitas. E eu botei o 7º pilar, que seria a saúde oral. Então, acho que se você observa esses 7 pilares, você acaba... Porque embora se chame de pilar, eles não são independentes, né? Eu acho que é muito mais elos do que pilar, porque se você dorme mal, tua pressão não vai controlar, você vai comer mal, você vai ficar estressado, não vai ter bons relacionamentos, não tem como você ter bons relacionamentos sem dormir bem, né? E hoje em dia, você falou da possibilidade de fazer isso no serviço privado, que varia de 800 a 1.500, 1.600 reais, de acordo com cada lugar, que quem tem convênio, o convênio pagaria isso, existe o médico que pode atender e fazer esse pedido. No serviço público tem isso? E aqui no Rio nós estamos engatinhando. Muito ruim. Assim, nós temos aqui no Fundão, ainda tem uns leitos, não sei se no Pedro Ernesto, que é da UERJ, também tem, mas assim, eu desconheço algum outro local público que faça, tá? No Fundão tem. Então assim, mas é uma coisa assim, muito difícil. Enquanto lá em São Paulo, por exemplo, você tem locais, por exemplo, só de privado lá, o Instituto do Sono, que é onde eu fiz o meu curso de capacitação lá de medicina do sono, eles tinham na época 180 leitos por noite, só eles. Caramba. Isso é mais que juntar aqui quase todos os estados. Assim, só em São Paulo você tem... Teve uma época na época que eu fiz, já tem alguns anos, eles mostram aproximadamente 300 leitos de sono em São Paulo. Caramba, tem algum fato curioso que você tenha vivenciado? É claro que você não vai falar o nome, a figura, mas tem algum fato curioso da pessoa pegar do casal, alguma coisa curiosa em relação a isso? Tem muitas coisas. Se você, quando vai o casal na consulta, quem trabalha com medicina do sono, aí a mulher, geralmente o homem que é mais comum, porque geralmente está muito relacionado, a mulher reclama demais do homem. O homem ronca mais por quê? Tem uma questão genética, os dois em si tem, né? Mas assim, o homem ele ronca mais.
Só que a mulher, ela geralmente desenvolve, depois que ela entra na menopausa, aumenta muito, depois que entra uma questão de hormonal, tem uma questão de peso, de ganho de peso, tem uma série de coisas. Que, na realidade, o que dá a apneia do sono, a maioria das vezes é problema respiratório, porque eu estou falando apneia respiratória. Sim. É assim, a pessoa ganha peso, o céu da boca, na hora que a pessoa desce o pálito, ele cai, ou seja, acaba dificultando a resistência para passar o ar e cria aquela apneia obstrutiva. Tem alguma atividade física que possa melhorar isso? Tem a perda, se for obeso, é perder peso. Perder peso. Perder peso é o principal, assim, faz uma diferença grande. A gente vê os pacientes de cirurgia bariátrica, é porque assim, alguns convênios exigem que o paciente faça a polissonografia antes de fazer a cirurgia bariátrica. Tá. Então o que acontece? Aí a gente faz o exame antes e depois, aí dá aqueles exames todo alterados, cheio de apneia, assim, cara, com grave. Aí depois ele volta lá, um ano depois, 40 quilos, 50 quilos a menos. Você vai ver o exame do paciente, ou tem uma coisa leve, normaliza, é impressionante. Então, o ronco não é um diagnóstico de apneia do sono. Não. O ronco não é um diagnóstico de alteração para dormir. Sim, não é assim. A pessoa pode ter o ronco e não ter desaturação, ou seja, queda da oxigenação do sangue, não ter comprometer bastante a parte respiratória do sono dele. Se for só o ronco, aquela coisa que atrapalhar demais, você pode fazer uma placa intoral para o paciente, uma coisa desse tipo. Uma tentar... placa o quê? Placa intoral. Você pede... A gente tem uma dentista, né, que trabalha com isso, ela manda para o protético, faz uma placa, porque o céu da boca ele cai no sono. E aí a língua fica um pouquinho atrás, ela fecha. Então a placa, o dispositivo, ele vai fazer o quê? Essa placa vai segurar, evitar e melhorar o fluxo. Na maioria das vezes ela diminui o ronco. E não é uma coisa desconfortável para a pessoa? Não, a pessoa tolera bem, ela é ajustável. Em pacientes com apneia leve, que tem esse distúrbio leve, a gente geralmente, às vezes você resolve apenas com uma placa intoral, que assim, às vezes você nem trata, ou em situações mais complicadas você faz o bendito do CPAP ou até um BIPAP, que é um aparelho mais avançado, que é umas máquinas pequenas que dão uma pressão positiva para vencer aquele obstáculo. Quando você põe a máscara vai, a pressão do ar, ela levanta o palato, o céu da boca, e faz com que o ar passe e automaticamente melhore a obstrução do paciente. Com menos ruído, para que melhor fluxo respiratório. Sim. Você viu que eu estou muito interessado nesse assunto. Não, Será que é alguma coisa pessoal? Tô achando que Você acha que estou me consultando aqui no podcast? Mas realmente é uma coisa bem interessante, porque assim, o ronco é algo desagradável para quem ronca e para quem convive com essa pessoa. Né? Então existe essa possibilidade de você fazer isso. É um exame que demora uma noite inteira. Ele começa por volta, a gente geralmente pede para o paciente chegar por volta de umas 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, ele vai ser monitorado, né, colocar todos os fios, isso demanda um tempo, e ali começa geralmente por volta de umas 10h30, 11 horas a monitorar. Então, assim, mas tem a questão da demanda, tem alguns pacientes que começam a dormir mais cedo, tal, aí a gente sempre dá preferência para aquele paciente, para monitorar primeiro o paciente que dorme mais cedo. Chegamos lá, tem um questionário que ele preenche antes do exame, e a partir do questionário a gente também direciona... Leva o pijama? Como é que é isso? Não, você pode lá no nosso serviço, depende muito de cada serviço. Nosso serviço você pode levar a tua roupa de cama, pode levar o seu travesseiro, o seu pijama, leva tudo. Quanto mais próximo da situação dele do dia a dia, melhor. Tá? Entendi. Mas tem que ser um pijama uma coisa bem confortável, não pode prender, porque você vai monitorar com cintas, com eletrodo. Se ela ficar presa, às vezes o paciente vai ficar desconfortável e pode soltar os eletrodos durante o exame e atrapalhar na monitorização. Então, a roupa mais folgada, tranquila, tem pede para tomar banho, essa coisa toda, fazer barba quando dá, essas coisas de pelo também, às vezes pode ter que soltar por causa de eletrodo, né? E 80% é homem, 20% mulher? Olha, hoje, na nossa proporção lá, antes a maioria era homem, há uns anos atrás. Hoje, com o advento da cirurgia bariátrica, que está fazendo coisa, a gente hoje equiparou. E hoje, por quê? A maioria das cirurgias bariátricas são mulheres. É mesmo? As mulheres procuram mais. Hoje em dia estão fazendo cirurgia bariátrica em paciente antes só cirurgia com obesidade mórbida. Hoje não, nem tanto. Paciente ali com IMC entre 30 e 35, eles chegam ali, se tiver esteatose, tiver um evento respiratório, uma apneia, já estão operando. Então, muitas vezes, hoje a gente vê um perfil diferente. A mulher, ela, para a questão, às vezes, até mais da questão da vaidade, ela procura mais, assim, no nosso perfil lá de cirurgia bariátrica, muito mais... Ou seja, a cirurgia bariátrica impôs um fluxo que até então você não tinha. Não tinha. Há uns anos atrás o perfil maior era de homem. Hoje o perfil maior ali no nosso serviço, ele é um pouquinho maior de mulheres do que de homem. E vocês fazem assim, a questão de fazer a abordagem inicial, o diagnóstico, a indicação, seja do que for, da máscara, do CPAP, ou da placa intraoral, e depois você chama esse cara para fazer um outro exame para poder fazer o acompanhamento, ou é um acompanhamento meramente clínico, onde o relato dele, não, estou dormindo melhor,
já é suficiente para ele não ter que fazer de novo esse exame? Então, né, na realidade, o que acontece? A maioria dos pacientes lá, eles vêm direcionados para um médico assistente. Então, a gente faz o exame e leva para o médico assistente. Então, do médico então assistente, assim, o médico assistente que vai traçar a conduta em cima do paciente. Uma questão, assim, falando sobre o caso, então, assim, o que acontece? Diagnosticou, vamos supor que ele tem uma apneia moderada ou acentuada, que são aqueles pacientes que precisam de um tratamento com a pressão positiva, que é esse estímulo CPAP. Então, você vai, ajusta a melhor máscara e tenta ver ela adaptar o aparelho. E é um problema, porque os estudos mostram que só 1/3 dos pacientes que precisam usar CPAP acabam usando, a maioria não consegue ficar adaptado. Então, assim, hoje vem melhorando porque os aparelhos CPAP eles também estão modernizando, estão muito silenciosos. É barulhento, né? E hoje você tem o auto CPAP. O que é o auto CPAP? Ele ajusta a pressão de acordo com a demanda do próprio paciente. Antigamente, você fazia o exame e aí media. Hoje a gente ainda faz isso lá, mas diminuiu bastante. Você aliava a pressão que ele ia precisar usar no equipamento. Hoje em dia, os aparelhos automáticos, na maioria deles, ele já dá a pressão, ele mesmo ajusta espontaneamente, ele, sozinho. Então, isso diminuiu bastante o número de pacientes que vinham à clínica para fazer o exame, para diagnosticar aquela pressão para usar o aparelho. Hoje eles usam um aparelho automático que ajuda bastante. Então, esses que a gente chamava de titulação de CPAP, eles diminuíram bastante por conta dos aparelhos automáticos, dos auto-CPAPs. Você vê na internet essas ofertas, né? A máscara, essa aqui que segura o queixo da pessoa, para a pessoa. Isso é mito, é verdade? Às vezes ajuda? Tem vários tipos de máscaras. Cada pessoa tem a máscara mais adaptável para ele, né? Por exemplo, pessoas que usam prótese ou não tem dentição na parte superior, por exemplo. As máscaras já são nasais, né? Ou pega... Não, estou falando dessas máscaras. Estou falando assim, manter a boca do cara fechada. Então, aí nesses pacientes que abrem muito a boca, você pode tentar fechar ou você pode botar uma máscara que pegue nariz e boca. Ah, tá. É isso que eu estou passando agora. Porque, principalmente o paciente que não tem prótese na parte, ela acaba ficando com aquilo ali, quando você coloca uma máscara nasal, ele afrouxa e ainda fica pior, extravasa bastante. Então essa é a opção, ou você coloca uma que prenda, ou você coloca uma máscara nasal que evita tanta perda, porque a fuga muito grande de ar, ela atrapalha no exame, não pode ter uma fuga muito alta. Assim, a maioria dos pacientes preferem as máscaras que pegam só o nariz, que é mais confortável esteticamente e tal, principalmente mulher. Aquela máscara que pega o rosto todo, elas preferem mais a máscarazinha pequena, tem uns tipo pílon que pega só dentro da dizer que a pessoa que ronca muito em apneia do sono, a polissonografia pode inclusive recuperar o casamento. Recupera o casamento, além de melhorar o convívio ali do casal, melhora se for homem até a parte sexual da pessoa, melhora uma série de coisas. Então, assim, do convívio melhora a pressão, a qualidade de vida, a pessoa deixa de ter aquela sonolência durante o dia, tem mais disposição para fazer as coisas, tudo, né? Você vê melhora o humor, peso. Pois é, você vê que o Khalil falou que 1/3 da população dorme mal. 1/3 da população tem algum tipo de distúrbio. Então, assim, é muito sério, né? Se você parar para pensar, é muita gente. Se você considerar que o pilar dormir bem é um dos pilares da medicina do estilo de vida, você tem cliente aberto. Não, potenciais clientes, nossa, demais, né? Só que as pessoas evitam, né? Assim, muito poucas pessoas procuram. Uma outra coisa que eu acho que assim, no Brasil que é muito complicado é que o CONTRU, há uns anos, que o Conselho Nacional de Trânsito, havia emitido uma norma que toda pessoa que fosse dirigir um ônibus, ou mais de 2 eixos, né? Caminhão com estrada, essa coisa, categoria D de carteira de motorista, deveria fazer polissonografia. Eles evitariam muitos acidentes. O cara tem sonolência, dorme no volante, e isso não foi, isso foi aprovado e não foi adiante. Mas já é hoje uma lei? Não, isso foi determinado e ninguém cumpre, ninguém cobra. E assim, impressionante essas empresas. Então você vê acidentes completamente previsíveis assim, que assim, de madrugada, assim, um cara na estrada, ele dorme no volante, o cara dirige às vezes um ônibus interestadual, viaja horas aí, é uma coisa que é muito grave. E um exame que, entendeu? Você diagnosticar ali, não tem custo baixo mediante a consequência do que pode acontecer. E se aumentar a demanda, vai ter outras ofertas de serviços, sim, né? Mais em conta, de repente o próprio poder público oferece mais isso. Quer dizer, é muito caro manter uma estrutura dessa, de montar não é barato, né? Não, assim, ela não é tão cara, tá? Mas assim, o problema é a mão de obra para você trabalhar com pessoas que assim, você gera você tem que ter uma mão de obra mais especializada, né? Tem que ter a estrutura em si, ela não é tão cara assim, mediante do custo, né?
Sim, você consegue montar até a própria empresa. Se uma empresa grande, você vê empresa de ônibus aqui que tem mais de 1.000 ônibus. Entendi. Poderia ter a própria. Você não precisa fazer o exame completo. Você pode ter um aparelho portátil, fazer só a parte respiratória. E aí faz um screening aqui do que importa para a apneia. E aí você encaminha ou não para o serviço. Mas é um aparelho simples. Encaminha quando tem que tratar e ver se o cara vai dar para trabalhar, porque assim, mesmo às vezes adaptando. Não dá como é que você vai usar o CPAP trabalhando no horário do sono, né? Tem como, Entendeu? Aí às vezes a pessoa dorme numa noite, um dia ele dorme à noite, no outro dia ele trabalha na noite, ele dorme de dia. Caramba, então, isso é meio ruim, né, para as pessoas. Horrível, né? Isso mexe com tudo, a questão hormonal, mexe tudo. Eu estou chegando no final do nosso podcast, queria que você fizesse as considerações finais em relação a um resumão aí, né, do tabagismo, do cigarro de combustão, do narguile, do cigarro eletrônico, também da polissonografia, para a gente poder entregar isso para o nosso cliente aí que está nos vendo nesse momento. Bem, vamos lá. Olha, o que eu digo para todos é que não existe cigarro ou meio de uso do tabaco que seja seguro. O melhor meio é não usar, não experimentar. Principalmente o cigarro eletrônico, onde causa dependência muito rapidamente. Né? Aquilo que eu falei aqui, 3,5 vezes mais rápido de pegar a dependência do que o cigarro normal. Então, assim, o convencional de combustão. Então, assim, evite. Narguilé, então, nem pensar. Isso é uma coisa assim, deixa lá para os árabes, lá para o pessoal do Oriente Médio, aqui sem já narguilé. É cultural deles, já é difícil de tirar. É uma coisa que não tem como tirar, aí não tem como. Outra coisa, então, eu queria tirar a minha caneca, a caneca do Amigos, do podcast Edmilson Amigos. Você está tomando um cafezinho sem cigarro, eu sei que você não fuma, você lendo aqui do nosso bate-papo. Gente, por favor, siga a gente aqui nas redes sociais, siga também o Dr. Renato Calil nas redes sociais dele, ele acabou, é o CEDOC underline oficial. Está aqui aparecendo aqui embaixo, o caso você vai colocar, segue lá o Instagram dele, porque assim, informações de qualidade em saúde servem sim para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Fique aqui, fique bem, fique com a gente até o próximo encontro. Bye, bye, tchau, tchau, valeu. TVC, a TV do Correio da Manhã.